Olá, olá, bom dia, moçada, bom dia a todos. Prazer estar com vocês mais uma vez, sempre é bom poder estar com vocês. Espero que todos estejam bem, que a semana tenha sido uma semana de paz, produtiva, abençoada. E eu tô aqui mais uma vez para poder compartilhar com vocês uma palavra do Senhor, uma palavra bíblica, deixando para que vocês possam refletir, como se fosse uma devocional. O objetivo nosso é sempre deixar para vocês aos domingos um estudo bíblico para que vocês possam ter esse momento devocional com o Senhor aí na casa de vocês, já que a gente não pode estar junto presencialmente, né? E nós já estamos chegando ao final dos nossos encontros de domingo de Escola Bíblica Online e hoje eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem curta, simples, num estilo devocional, mas que possa trazer coisas boas para você, que possa abençoar a sua vida, que possa te fortalecer, que possa aquecer teu coração, que possa trazer é, a tua memória, aquilo que pode dar esperança para você. Às vezes a gente esquece de muitas coisas que a Bíblia nos diz, né? Então eu estou aqui com esse objetivo para poder compartilhar com você um pouquinho daquilo que eu aprendi lendo e estudando um pouquinho a Bíblia. Tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deus te abençoe ricamente, Deus cuide de você e que Deus possa falar com a gente nesta manhã, possa nos mostrar a tua palavra, possa trazer à nossa memória as tuas palavras e que isso possa fortalecer a gente no caminho do Senhor, na caminhada cristã, que, como eu sempre digo, né, é árdua, mas vale muito a pena. Tá bom? Vou compartilhar com você a minha tela para que você possa acompanhar essa pequena devocional aí. Nós vamos falar hoje em cima de um texto muito conhecido, um texto que a gente já leu por diversas vezes, um texto que já foi muito pregado nos púlpitos, e eu gostaria de comentar um pouquinho esse texto com você nessa manhã, tá bom? E isso aqui, ó. Nós vamos falar um pouquinho em cima do texto de Mateus, no capítulo 26, do versículo 36 até o versículo 46. É um texto muito conhecido, é um texto que já foi muito pregado, você já deve ter lido na sua casa sozinho aí no seu quarto, com a tua Bíblia, e eu gostaria de pensar alguns elementos que eu achei muito importante nesse texto e que pode fortalecer a nossa vida, que pode fortalecer a nossa caminhada cristã junto ao Senhor. Tá bom? Vamos orar rapidamente antes de começar efetivamente essa pequena devocional? Oremos então, queridos. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Senhor, por mais uma noite de descanso que o Senhor nos concedeu. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus piedoso, misericordioso e de muita compaixão, Pai. Nós não merecemos o teu amor, nós não merecemos a salvação em Cristo. Nós somos pecadores inveterados. O pecado está em nós e, infelizmente, a gente gosta muito de cometer alguns tipos de pecado. Mas somos gratos ao Senhor pela salvação em Jesus Cristo. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor veio até nós e nos resgatou das trevas e da perdição eterna, Senhor. Te pedimos que nesse momento o Senhor possa, através desse breve estudo, dessa breve devocional, falar com a gente, fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa vida, fortalecer a nossa caminhada cristã e possa trazer à nossa memória, Senhor, as tuas palavras e que elas possam fazer sentido para a gente, Deus. Que haja prazer no nosso coração em seguir ao Senhor e em sermos crentes, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa cada um que está assistindo essa gravação, Senhor. Derrama sobre essa pessoa a tua bênção, a tua misericórdia, a tua paz e caminha com ele, Pai, e com ela em toda a sua vida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, moçada, como eu sempre costumo fazer com vocês, eu não vou ler esse texto inteiro com vocês, é um texto um pouco longo, né? Do capítulo 26, do versículo 36 até o 46. Então eu peço que você dê uma pausa agora rapidinho nesse vídeo, leia esse texto, e aí você retorna para a gente poder fazer algumas considerações com relação a esse texto aí, tá bom? Bom, esse texto ele é um texto, como eu já falei, muito conhecido, é um texto que fala,
conta a história de Jesus indo até o jardim do Getsêmani, né, o Monte das Oliveiras, para poder orar. E ele vai até esse jardim orar com 3 pessoas, né? Diz o texto bíblico que ele chama Pedro, Tiago e João para ir com ele até esse jardim do Getsêmani para que eles possam orar. E Jesus vai aí até esse jardim por um motivo. Ele está angustiado. Jesus está tremendamente angustiado quando ele vai até esse jardim. Estava chegando o momento dele ser traído, estava chegando o momento dele ser levado até o Calvário, estava chegando o momento dele sofrer sofrimentos que a gente não pode imaginar, né? Então estava chegando esse momento. E ele estava extremamente angustiado dentro do seu ser, estava inquieto, intranquilo, porque não com medo, né? O lado humano dele aflora, e ele vai para esse jardim e ele chama essas 3 pessoas para ir com ele até esse jardim. Ele vai para orar. Jesus vai até esse jardim para orar. E o que eu fiquei pensando quando eu li esse texto, eu já li esse texto várias vezes, né? Mas sempre quando a gente lê novamente, a gente pensa algumas coisas interessantes, coisas novas, né? O que eu fiquei pensando é que essa aflição que Jesus passou lá no jardim, aflição essa que o fez suar gotas de sangue, né? Tamanho era o sofrimento que ele passou. Essa aflição que ele teve foi motivado por uma coisa que causou medo a ele, né? A cruz, né? O sofrimento da cruz causou medo ao Senhor. Eu fiquei pensando nas nossas vidas, na minha vida. Quanta coisa não causa medo na gente. Quanta coisa não causa angústia. A gente fica angustiado, a gente fica intranquilo, a gente não dorme, né? A gente se preocupa e se preocupa demais com coisas que estão lá na frente, que estão ainda muito longe de acontecer. A gente fica extremamente intranquilo. Ou até mesmo com coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente não sabe como lidar com a situação, né? E a impressão que dá é que a nossa angústia, o nosso sofrimento é o maior do mundo, né? Como se outras pessoas também não sofressem sofrimentos, angústias, dores, perdas, lamentos. Isso é uma coisa normal do ser humano passar por isso, né? Passar por dor, passar por sofrimento. Mas o que eu vejo nesse texto é que Jesus ele tem uma atitude perfeita quando ele passa por essa situação de angústia. Eu queria pontuar com vocês essas pequenas atitudes ou grandes atitudes perfeitas que Jesus teve, que o ajudou muito a passar por esse momento de angústia e de grande dificuldade que ele teve aí. Vamos dar uma olhadinha comigo aqui, ó. Olha lá. A primeira coisa que Jesus faz quando ele se vê angustiado, triste e sofrendo porque a cruz o esperava, é que ele ora procurando o Pai. Ele se retira e ele vai orar em busca do Senhor, em busca daquele que pode trazer conforto, daquele que pode aliviar suas angústias, daquele que pode escutar a tua oração, daquele que pode resolver a situação para ele. Ele vai em busca do Pai. E essa é uma atitude que Jesus faz agora, mas é uma atitude que ele já fazia antes. Se nós formos ver em outros textos de outros evangelhos, a gente vai ver lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 16, que Jesus ele se retirava para lugares separados, solitários, para orar. É o que diz o texto. Ele se retirava para lugares solitários para orar. No capítulo 1 do livro de Marcos, lá no versículo 35, diz assim: E tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, a gente pode ver que essa atitude de Jesus sair para orar era algo extremamente rotineiro na sua rotina diária de vida, né? Na sua conduta diária de vida. Ele orava constantemente. Era algo que ele tinha prazer e era algo que estava incutido na sua maneira de ser e de viver. E nesse momento específico, que ele está passando por um problema difícil, né, por uma inquietação interior muito grande, ele ora. Ele se retira para orar, para buscar o Pai. Ele vai até Deus, porque só Deus pode aliviar nossas angústias e as nossas frustrações, os nossos medos interiores, né? Isso é um exemplo que Jesus nos dá e que nós precisamos ter. Ir até o Pai, ir de encontro ao Pai.
A oração tem que ser uma coisa constante em nossas vidas. A oração precisa ser uma atitude nossa corriqueira, normal. A gente precisa lançar a mão da oração constantemente. E, infelizmente, a oração é algo muito não muito valorizado, pouco valorizado por muitos cristãos, né? Muitos cristãos oram simplesmente em algumas situações pontuais, né? Jesus nos mostra que a oração deve ser algo constante, diário, tem que fazer parte das nossas vidas, e ele faz isso, né? Ele fazia isso quando esse momento de sofrimento estava longe de acontecer, né? E ele fez isso agora, quando esse momento de sofrimento estava muito próximo de acontecer. Ele vai de encontro ao Pai para orar. Achei isso bem interessante nessa outra releitura que eu fiz desse texto. Outra coisa interessante é que Jesus não vai orar sozinho. Ele pede ajuda. Ele procura companhia. Ele procura pessoas crentes que o conhecem, dedicadas na fé, pessoas que têm compromisso com o Senhor, que vão junto com ele para orar. E ele chama Pedro, Tiago e João. Embora os três ainda tivessem dificuldades para ficar acordado, né? O sono foi muito forte para eles dormiram naquela situação, eles não tiveram condições físicas de ficarem acordados para orar com Jesus. Jesus pede ajuda. Ele pede ajuda em oração para que outras pessoas possam estar com ele. Nesse momento, a busca de ajuda pela oração é fundamental. Ali se forma uma igreja, ali se formou uma igreja. Se nós entendemos que a igreja somos nós, né? Nós somos igreja, a Bíblia fala que onde dois ou mais estiverem, no nome do Senhor Jesus, ele estaria conosco, né? Ali está Jesus, Pedro, Tiago e João, formou-se uma igreja, né? Formou-se uma comunidade cristã para orar. E orar em busca do quê? Orar em busca de consolo, orar em busca de paz, orar em busca de forças, né? E foi isso que Jesus fez. Ele pediu ajuda em oração para que outras pessoas pudessem também orar junto com ele, né? Assim ele poderia se sentir fortalecido, ele poderia se sentir, entre aspas, querido, ele poderia se sentir forte, né? Com outras pessoas junto com ele, ajudando ele a passar por aquela situação difícil que ele estava enfrentando. É muito comum, quando a gente passa por alguma situação difícil, perda, dor, angústias, frustrações, a gente tentar resolver esses problemas de diversas maneiras, né? E a gente deixa como último recurso a oração. E às vezes a gente deixa como último recurso a oração com alguém, né? Confiar em alguém, chamar alguém que ore com a gente, expor o nosso sofrimento para que alguém possa interceder pela gente. Quando a gente chama alguém para orar com a gente, para nos ajudar em oração, a gente está fazendo uma coisa que é bíblica, né? Existem muitos amigos que são mais chegados do que irmão. A Bíblia fala assim para a gente, né? Olha o que diz aqui, Provérbios 17. Em todo o tempo ama um amigo, e na angústia você vai ter um irmão. Olha só, Jesus estava angustiado nesse momento. Ele teve ali 3 irmãos para orar com ele, ele chamou 3 irmãos para orar com ele, para ajudá-lo em oração, para fortalecê-lo em oração, para que ele pudesse se sentir querido, para que ele pudesse se sentir forte, né, amparado naquele momento de dor e de sofrimento. Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, diz assim: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Olha o que Jesus fala. Ele fala para a gente orar por aqueles que nos perseguem. Amar os nossos inimigos. Ué, se eu oro pelo meu inimigo, não haveria eu de orar pelo meu amigo? Claro que sim, né? Jesus chama os 3 para que os 3 pudessem, junto com ele, orar por ele, para que ele possa se sentir cada vez mais fortalecido. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Orem uns pelos outros, né? Jesus estava orando por ele, mas ele queria que os discípulos também orassem junto com ele, intercedendo por ele, né? O poder da intercessão. Não deu muito certo,
Os discípulos dormiram, né? O sono estava muito grande, muito forte, mas o fato de ter pessoas junto ali com eles, né? Dava o sinal de que Jesus não estava sozinho, né? Ele tinha amigos, tinha pessoas com quem ele poderia contar, ele tinha pessoas que poderiam orar por ele, interceder por ele, para que ele pudesse se sentir amparado e fortalecido nesse momento de dor e de sofrimento. Então, o meu conselho é que no momento da angústia, do sofrimento, da dor, procure companhia. Você não está sozinho, você deve ter amigos mais chegados do que um irmão, né? Pessoas crentes, pessoas que amam você, pessoas que querem o teu bem, pessoas que podem interceder por você. E quando a gente ora assim com outras pessoas, né? Isso é algo muito bom. É algo muito bom. Ali se forma a igreja, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, também estarei junto ali a vocês. Então é uma atitude que a gente deve cultivar e deve fazer com mais frequência também. Olha o que diz aqui nessa outra característica que eu vi que aconteceu com Jesus nesse texto. Na procura por Deus, Jesus encontrou conforto. Ele encontrou conforto quando ele procura por Deus. Ele vai até Deus, ele derrama o coração para Deus, né? Ele faz uma oração cheia de vida, né? Ele expõe para Deus o seu temor, ele expõe para Deus a sua dor, o seu medo, a sua angústia, ele expõe isso para Deus, né? E olha o que a Bíblia nos diz, o que aconteceu depois que Jesus fez essa oração. Vamos lá para Lucas, no capítulo 22, capítulo 43. Lucas, capítulo 22, versículo 43. Lucas 22, 43 vai dizer assim, ó. Diz assim, ó. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Esse texto de Lucas 22, 43, ele, lá no versículo 39, ele fala a mesma coisa, que Jesus está no Getsemane, vai para orar, chama alguns discípulos para orar com ele, e no finalzinho, no 43, tem esse adendo. Tem uma coisa a mais que nos outros evangelhos não tem. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. O que isso quer dizer? Isso quer dizer para a gente que quando a gente vai de encontro ao Pai, para orar, para abrir o coração, para buscar o Senhor, para dizer para Ele o que a gente está passando, em Deus a gente encontra conforto. Deus nos conforta. Deus aparece para a gente, sabe o que estamos passando e nos traz conforto. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com ele. Né? Foi o que aconteceu com o Senhor. Ele vai até o Pai e no Senhor ele encontra o conforto para o seu sofrimento e para a sua angústia. E por último, por fim, terminando essa pequena devocional, esse pequeno estudozinho bíblico que eu posso dizer para vocês, Jesus ele faz a oração completa, ele confia no Senhor. E a oração completa que Jesus fez não é fácil de fazer. Né? Ele vai até o Pai, ele se derrama, ele abre o coração, ele diz para o Senhor o que está acontecendo com ele, ele diz para o Senhor o medo e a angústia que ele está passando, e no final ele faz a oração completa. Eu vou voltar lá para o texto de Mateus 36, 46, porque eu quero ler com vocês esse finalzinho aqui, ó. Mateus 20, deixa eu só confirmar aqui. Isso, Mateus 26, 36, 46, isso mesmo. Aqui, ó. Olha o que Jesus diz, né? Ele fala assim na oração, ó. A oração de Jesus é o seguinte, no versículo 39, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Que cálice? Esse cálice de dor, de sofrimento, isso que eu vou enfrentar, a cruz é algo pesado, algo dolorido, vai me trazer dor, a minha carne vai ser dilacerada, eu não vou aguentar isso, né? Esse é o cálice, passa de mim esse cálice, né? É possível que o Senhor passe de mim esse cálice? Eu não quero passar por isso, eu não quero enfrentar isso, né? Eu tô sentindo agora essa angústia, essa dor, eu não quero passar por isso. E aí, ele faz a oração completa, né? Ele diz para o Senhor, né?
Versículo 38, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. E aí ele fala para os discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Depois ele fala para o Senhor, faz essa oração ao Senhor, né? Que se possível passe de mim esse cálice de dor, sofrimento, angústia. Mas ele completa a oração, fazendo a oração perfeita, dizendo assim: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Gente, eu acho que essa parte da oração é a parte mais difícil de se fazer, né? Todavia que não seja aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que a minha carne quer tanto, mas sim aquilo que o Senhor quer. A gente sabe que os nossos pensamentos são falhos, os nossos planos são totalmente pequenos, são muito, não são planos completos. A gente erra muito, a gente é muito falho, a gente não tem condições de ver a situação por todos os ângulos, né? E, e Jesus ele faz essa oração dizendo essa parte final que é maravilhosa, né? Seja feita a tua vontade, seja feito como o Senhor quer. Por que seja feito como o Senhor quer? Porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o que é o melhor, sabe o que é o pior, sabe qual é o propósito disso, né? Pode ser que a gente, fazendo as coisas do nosso jeito, a gente até alcança algum resultado, mas é um resultado muito pequeno. O que Jesus passou na cruz deu como resultado algo tremendo. Milhões de pessoas foram abençoadas por aquilo que Jesus passou. Por ter se cumprido a vontade de Deus em Jesus, milhões, bilhões de pessoas foram alcançadas por essa graça. Bilhões de pessoas conhecem o que Jesus passou naquela cruz, né? O poder de Deus permitindo que Jesus morresse naquela cruz, o amor de Deus permitindo que Jesus morresse naquela cruz, foi extravasado da cruz, né? Alcançou os quatro cantos da terra, né? Se as pessoas hoje em dia conhecem aquilo que Jesus passou, foi porque ele se permitiu passar por isso, né? Embora num raro momento de dor e de angústia ele tenha pedido ao Senhor para não passar por aquilo, logo depois ele fala: Senhor, a tua vontade seja feita. O Senhor sabe muito mais das coisas que podem vir a acontecer. Os teus planos são perfeitos, né? O resultado dessa minha morte, desse meu sofrimento na cruz, vai alcançar muita gente, né? Não vai ser algo restrito só a um povoado, a um grupo de pessoas, não. Vai alcançar muita gente. Então Jesus ele faz a oração perfeita, completa, terminando de fazer a oração e confia no Senhor. Confia que Deus vai estar com ele, confia que Deus há de abençoá-lo, há de fortalecê-lo, não há de abandoná-lo. E Deus não o abandonou, né? O impacto, o impacto da morte de Jesus nós conhecemos, porque nós somos resultados do impacto da morte de Jesus. Se a gente hoje crê no Senhor Jesus, foi porque o Espírito Santo nos alcançou, nos abençoou, abriu os nossos olhos e a gente pode confiar, né, naquilo que Ele tem para nós. Que outras pessoas também possam ter esse mesmo privilégio que nós temos, né, de sermos crentes. Que o amor de Deus possa alcançar muitas vidas, muitas pessoas, e que muitas pessoas sejam abençoadas por esse poder. Bom, moçada, o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã era isso, sobre uma atitude perfeita. A atitude perfeita que Jesus teve diante de uma situação muito triste, muito dura, né? Ele ora procurando o Pai, ele procura a companhia nessa oração, não quer estar sozinho. Na procura por Deus, ele encontra conforto, nós vimos isso na Bíblia, ele encontra conforto, Deus o conforta nesse momento de procura pelo Pai. E ele faz a oração completa e confia, ele confia no Senhor. A vontade humana dele era não passar por aquilo, mas ele continuou a oração, né? Para que a vontade do Senhor fosse feita, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, a gente sabe disso. Tá bom? Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te fortaleça, que Deus te ilumine, que Deus esteja com você, que você se lembre de procurar o Pai sempre que você estiver passando por qualquer tipo de situação, seja ela boa, seja ela não tão boa assim, que você não se esqueça de buscar o Senhor em oração e de ter a plena convicção de que Ele estará com você, Ele está com você, Ele está conosco, tá? Ele nos traz conforto, ok? Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te ilumine
E que você tenha uma semana de paz, uma semana abençoada, abençoadora. E eu fico por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço, moçada. Tchau, tchau.